Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Aleluia. Talvez você já tenha lido essa mensagem, já tenha lido essa palavra, mas algo que eu vou falar aqui para você hoje é algo que Deus revelou num dia de estudo. É algo que eu também não tinha visto isso. Eles estavam com um problema. Eles estavam com um problema. Qual era o problema aparente deles? Eles estavam preocupados que o mar estava turbulento e que tinha tempestade. Queridos, mas é interessante que ao olhar para essa cena, aqueles discípulos que andaram com Jesus, que viram milagres extraordinários, eles estavam apavorados diante de uma situação natural, diante de uma realidade natural. E aqueles discípulos, ao ver que iriam morrer, eles clamaram por Jesus. E é interessante que Jesus, ele estava na polpa do barco fazendo o quê? Fazendo o quê? Dormindo. Olha a preocupação de Jesus. Jesus estava tranquilo, Jesus estava dormindo. Então o primeiro ponto aqui que eu quero destacar é que Jesus falou para os discípulos: vamos para o outro lado. Isso significa que Jesus, ele tinha plena certeza e convicção de que nada poderia afundar aquele barco. A palavra de Jesus, ela tem que se cumprir. A palavra de Jesus tem o quê? Que se cumprir. Mas é interessante que Jesus fala isso para os seus discípulos. Vamos para o outro lado. Queridos, e no meio da tempestade, no meio do vento, eu acredito aquela correria para lá, vamos morrer, e agora? O pessoal pedindo perdão para os pecados. E Jesus tranquilo. Eu vejo que quando você confia no que Jesus disse, você fica o quê? Tranquilo. Você dorme, você descansa. Independente da situação aparente que se apresenta. Independente do problema que você está. E Jesus levanta, a Bíblia diz, e repreende o vento. É interessante dizer que o problema daqueles discípulos não era tão o medo, porque eles estavam com medo. Eles tinham uma tempestade. E o que nós vemos com isso? Que todo problema aparente, ou todo problema que se apresenta, ele tem uma raiz. Ele tem uma raiz, ele tem uma causa. Então a causa da tempestade era o vento. A causa da tempestade era o vento. E Jesus, ele poderia muito bem nem ter levantado ali do travesseiro, mesmo deitado ali, ter dado uma ordem. Ô mar, ô tempestade, acaba isso aí, acabou. Fica quieto aí. Mas não. Ele nos ensina uma das lições mais preciosas para nós, discípulos dele. Jesus, ele sempre pega os fenômenos naturais para nos ensinar uma lição espiritual. Assim foi com a figueira, assim foi com o mar, assim foi com Pedro andando nas águas.
E muitas pessoas, ao olhar essas passagens, acham que tem física, que tem ciência. Não, ele está nos ensinando com os eventos naturais a nós vencermos nessa terra. Todo problema que se apresenta, todo problema aparente, ele tem uma causa, tem uma raiz. Então Jesus, ele não levanta e manda parar tudo aquilo, não. O que eu vejo com isso? Muitos problemas que nós temos hoje em dia, de ordem espiritual, ou até mesmo de ordem natural, eles têm uma raiz. Me ajude a pregar nessa noite. Vou fazer que nem o pastor Silvio. Pega o seu dedinho de profeta, põe no narizinho desse abençoadinho, e fale assim: todo problema aparente tem uma raiz, ou uma causa. Aqui, nesse exemplo, era a tempestade. A maioria das pessoas tem problemas corriqueiros e elas atacam o problema, atacam o problema, atacam o problema. E se você mandar o mal embora desse problema, ele tem que ir. Mas existem problemas que tem que ser arrancado pela raiz. Existem problemas que tem que ser atacado na origem. Existem problemas que você tem que ir lá no início. E é interessante que, meditando nessa palavra, quem deu origem ao vento? Ou melhor, quem mandou o vento soprar lá? Quem é que mandou, que vocês acham? Quem? 4 pessoas, pastor Kleber. Lá no livro de... Esqueci o livro agora, mas eu vou falar a passagem. Que Deus dá ordem ao vento. Então isso significa que aquele vento estava lá soprando porque ele tinha uma permissão. Ele tinha uma permissão. Ele tinha uma legalidade. Ele tinha uma permissão e por isso aquele vento estava atuando com a permissão que lhe foi dada. E o que isso significa? Que Jesus está nos ensinando. Todo problema tem uma raiz. E essa raiz, ela só é instalada, ou ela só é brotada, plantada, porque existe uma permissão. Para vocês entenderem melhor, vamos falar legalidade. Existe uma legalidade. Na semana passada, chegou um pedido de oração para a gente orar. E na hora o Espírito Santo falou para mim: existe uma legalidade aí. Porque veja bem, era orado, a dor passava. Aí depois, no outro dia, aparecia mancha na pele. Orava, a mancha passava. Aparecia problema no sangue. Orava, isso ia embora. Aparecendo vários problemas. Porque quando o poder de Deus vem, gente, ele não vem para resolver um problema. Você pode estar com dor de cabeça. Quando o poder de Deus vem, ele vem para resolver o quê? Todos os problemas. E é interessante que o poder de Deus, a presença de Deus, é o próprio Deus agindo em você. Imagina, você acha que a presença de Deus vem, o poder de Deus vem, e Deus olha para você e fala: aqui tem um problema de coluna, aqui tem um problema de insônia, mas eu vou curar só a dor no joelho. Não. O poder de Deus é perfeito. Ele vem e restaura tudo. Queridos, e eu lembro que esse pedido chegou, eu estava na cama. E ali o Espírito Santo falou comigo. Eu falei: então tá bom, então vamos ligar para a pessoa e vamos perguntar para ela, qual é a legalidade? Qual é a brecha? Não sei qual nome que você quer dar, mas que nós vamos ter que mandar esse mal embora pela raiz. Se a raiz está estabelecida em um mal e um problema, é porque existe uma legalidade.
Aí você me pergunta, poxa, mas eu sou cristão, dou dízimo, ouço louvor, eu não dou legalidade para essas coisas. Queridos, quando você faz algo que não está de acordo com a palavra de Deus, você dá uma legalidade. Tem um termo que eu gosto de usar que é meu, né? Não sei se a gente pode falar assim, pastor erudito. Eu chamo de portal. Portal, porque é uma porta muito grande, assim. Eu chamo de portal. Lá no Rio de Janeiro, lá nós chamávamos de brecha. Não dá brecha não. Isso significa que quando você não anda de acordo com a palavra de Deus, quer ver um exemplo? Fala que você não deve falar mal dos outros, que você não deve fofocar. Aí quando você fala mal e você fofoca, você deu uma o quê? Legalidade. Deu uma o quê? Legalidade. Porque se a palavra de Deus nos manda, você tem que obedecer. Eu sempre digo que o que Deus fala para os cristãos não é um conselho e não é autoajuda, é uma ordem. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: meu irmão, o que Deus fala na palavra dele para os cristãos é uma ordem. Aí a pessoa que não quer viver debaixo dessa ordem de Deus, vai viver debaixo da ordem de Satanás. E é interessante que Deus, Ele quer nos deixar num lugar de proteção. E o lugar de proteção nós só encontramos em suas palavras. O lugar de proteção nós só encontramos na palavra de Deus. O povo de Israel experimentou isso quando Deus deu os 10 mandamentos, algo que já estava no coração deles, que eles já estavam praticando. Mas por que Deus falou isso? Porque Deus queria que a bênção de Deus estivesse na vida deles. Deus falou: vocês são meu povo, eu não quero que legalidade entre na vida de vocês, porque a legalidade é a origem para se instalar a raiz de tudo quanto é tipo de problema, causa e dificuldade que você pode encontrar hoje em dia. Então, quando a Bíblia diz: a ninguém devas nada, não deva. Ama. Perdoe, você deve perdoar. Porque quando você não faz isso, você abre uma legalidade. E daí acontece um montão de problema, e você atacando o problema. Aquele problema vai embora e vem outro problema. Aí você ataca. Aí você fala assim: meu Deus, será que eu chutei macumba? Sei lá. Né? Você vai... Aí nós começamos a dar nomes naturais àquilo que é espiritual. A gente começa a falar assim: eu estou numa maré de azar. Isso só pode ser azar. Não pode, não é possível isso. Eu vou na igreja, eu vou quarta, eu vou domingo, eu vou segunda. Porém, a situação que se apresenta aparente, ela tem uma origem. Abra para mim, por favor, aí, meus amigos, lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Eu gosto de uma versão que fala de passear pela terra. Então, o próprio Deus fez uma pergunta para Satanás: o que você anda fazendo? Eu estou passeando por aí.
Mas não é passeando no sentido de passear para França, Paris, Estados Unidos. Não é isso. Ele anda passeando, procurando o quê? O que você acha que o diabo anda passeando, procurando por aí? O quê? Aleluia, mais alto. O quê? Brecha, legalidade. Ele anda passandinho. Ele anda aí. E é interessante que no capítulo 2, depois de algum tempo, Deus faz a mesma pergunta para o Satanás. Ele dá a mesma resposta. Isso significa que não era uma coincidência, não era algo esporádico, né, que ele saía passeando, procurando. Era algo rotineiro. Ele faz isso sempre. Por isso que quando a Bíblia nos recomenda, faça tal coisa, você deve fazer. Porque a obediência à palavra de Deus traz uma proteção para a tua vida e fecha toda a legalidade, toda a brecha, fecha todo o mal. O mal não pode te tocar quando você está debaixo da palavra de Deus. O mal não pode tocar nas suas finanças quando você está debaixo da palavra de Deus, quando você obedece. É interessante que não é você saber a palavra de Deus, é você obedecer a palavra de Deus. Então Jesus, ele nos ensina que antes de você mandar o mal embora, pense um pouquinho, será que não foi algo que eu desobedeci da palavra de Deus? Porque senão, gente, manda uma coisa embora, vem outra, fica. E Jesus só estava ensinando isso aqui para os discípulos, porque Jesus iria partir e os discípulos precisavam aprender essa lição. Que existia problemas específicos, que eles tinham que mandar o mal embora pela raiz. Então agora eu acredito que você já deve estar pensando, meu Deus do céu, não sabia. Quanta legalidade. Mas hoje nós vamos orar. Daqui um pouco. E toda a legalidade que foi dada vai ser fechada. Vai ser fechada. O lugar de proteção que Deus quer que você esteja é debaixo da sua palavra. Deus é o nosso Pai. Amém? E um pai quer bem o filho. Por mais que muitas das vezes ele não explica assim, ó, se você não obedecer isso aqui, vai vir isso. Algumas vezes tem, mas outras não. O que é que nós temos que fazer? Obedecer. Apenas nos resta obedecer. E é interessante que Jesus, primeira coisa que ele faz, ele estava dormindo na proa. Primeira coisa que ele faz, ele levanta. Repita comigo, ele levantou. Ele levantou e ele repreendeu a raiz. A primeira coisa que ele repreendeu foi o vento. Porque não existe tempestade sem vento e sem mar. Vento mais mar é igual a tempestade. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se. E logo em seguida fez-se completa bonança. Ficou tudo tranquilo. Ficou tudo tranquilo. Por isso que algumas vezes aqui nós oramos aqui, e você já deve ter ouvido os pastores e líderes aqui orando. Toda a raiz do mal vai embora, toda a origem vai embora, todo o contato vai embora, contato no sonho. Por quê? Porque existe uma direção do Espírito para que você pare de sofrer de uma vez por todas. Para que isso seja desligado. Para que isso seja o quê? Desligado da tua vida. Aleluia, Jesus.
Então nós vamos orar. E toda a legalidade, todo portal vai ser desfeito. Mas você precisa entender que depois desse mal ser desfeito, você tem que obedecer a palavra de Deus. Ela te protege. Enquanto o pessoal vai ungindo você, à medida que você for sendo ungido, você vai se colocando em pé. Quantos entenderam essa palavra? Amém? Glórias a Deus. Olha, gente, para você ver como que o nosso Deus é extraordinário. Lá no livro de Mateus 17, 14, 15, 18, tinha um homem que ele tinha um filho, e esse filho tinha um problema aparente: epilepsia, ataques, ora caía na água, ora caía no fogo. E no versículo 18, a Bíblia diz que Jesus repreendeu o demônio, e o demônio foi embora, e aquele jovem ficou curado. Jesus está aplicando esse princípio em outro livro, falando, embora esse problema aparente aqui, que nós damos nome aqui no natural, damos o nome, epilepsia, ele tinha uma raiz. Ele tinha uma raiz, ele tinha um princípio, e a raiz era aquele demônio que estava lá. Então isso significa que quando nós orarmos aqui, nesse poderoso nome de Jesus, repreendendo a raiz que está na sua vida atuando, contrária a você, você vai ser livre. Você vai ser próspero. Você vai dormir. A insônia vai acabar. Aleluia, Jesus. Eu quero chamar aqui para me ajudar o pastor Edmar. Vamos clamar agora, forte agora. Esse mal vai sair, vai ser arrancado pela raiz. Todos os males que têm acompanhado a tua família, a tua vida, serão aniquilados pelo poder e a unção que já está aqui. Aleluias! Também quero chamar o pastor Valdeci. Sim, poder de Deus. Dizemos agora a todos os males, toda a raiz, toda a legalidade que foi dada agora. Dizemos agora a todos os males, a toda a raiz do mal, a todo o contato, seja contato no sonho, seja legalidade no sonho. Dizemos agora, raiz dos problemas financeiros, cessem agora no poderoso nome de Jesus. Raiz das dificuldades familiares e nos relacionamentos, cessem agora. Cessem agora, ouça a palavra de Deus. Cessem, cessem, cessem. Todo problema de ordem emocional agora eu digo, desde a tua raiz chegou o teu fim. É hoje que você será feliz, porque esse mal, esse demônio que estava atuando agora, você está livre. Mal vai embora em nome de Jesus. Todo mal vai embora em nome de Jesus. Todo mal, espírito que tem feito essa pessoa ter sonhos apavoradores, eu digo agora, se renda à palavra de Deus. Sai daí, deixa essa mente livre, deixa a mente dessa pessoa livre, deixa o corpo dessa pessoa livre, deixa a mente livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Todo pensamento maligno de suicídio, todo pensamento do inferno é subjugado desde a sua raiz agora. Mal vai embora, mal vai embora, mal vai embora. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Poder de Deus, toca,
toca, secando agora essa raiz. Dizemos agora, toda obra de macumba agora que foi feita contra a sua vida, toda obra no saravá, colocaram o teu nome lá. A palavra de Deus te defende, é isso que a Bíblia diz. Por isso, damos uma ordem agora: obras malignas sejam desfeitas desde a sua origem. Obras malignas sejam desfeitas desde a sua raiz. É poder de Deus na sua vida. É poder de Deus na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, todo espírito escondido por trás deste problema, todo espírito escondido por trás dessa derrota financeira, todo espírito escondido por trás da doença, do câncer, do vírus do HIV, todo espírito do mal que está causando essa divisão no casamento, esta frieza na intimidade, em nome de Jesus eu digo a você, maldito: saia, 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 vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus. Toda obra de maldição seja queimada agora, toda obra de bruxaria seja queimada agora. É fogo do Espírito, é fogo do Espírito. Cai mesmo, demônio, cai mesmo, demônio. Sai daí, obra de bruxaria, o espírito que manipula essa pessoa, a obra de encantamento. Não deixa ela pensar direito, não deixa ela raciocinar. Toda decisão é errada, toda decisão é errada. Vai embora, mal, vai embora, mal, vai embora, mal, no poderoso nome de Jesus. Toda enxaqueca perturbadora, a cabeça pesa como uma pedra, como um tijolo, parece que há algo dentro pesado. Eu ordeno a ordem de Satanás, seja queimada, seja queimada, seja queimada, seja destruída, no nome poderoso de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. A raiz dessa alergia, a raiz dessa alergia, a raiz desse tumor no útero, a raiz desse tumor, eu te ordeno, solte a vida dessa pessoa. Toda a ordem das trevas, toda a palavra de maldição, em nome de Jesus, seja anulada, seja desligada da tua vida, em nome de Jesus. Receba o milagre, receba a cura, em nome de Jesus. Espíritos mentirosos do inferno, ouçam a ordem que está sendo dada. Até aqui vocês vieram, mentiram, atormentaram, trouxeram tudo que não prestava. Mas nessa noite, o poder de Deus pela palavra arranca essa legalidade do inferno e você fica livre. Você não mais fica nessa tentação do inferno. Tudo que ele tem feito, tudo que ele tem preparado, nessa noite acaba. Até aqui o mal veio, até aqui assim as dores prevaleceram, mas em nome de Jesus, nessa noite ela cessa na tua vida. Do alto da cabeça até a planta dos teus pés, o poder de Deus passa e arranca de uma vez por todas toda e qualquer dor, aonde quer que esteja localizado, aonde essa raiz do inferno está, ela é arrancada agora e o mal não prevalece. O mal é arrancado para nunca mais voltar na tua vida. As dores nos ossos, as dores nos joelhos, as dores no ombro, as dores de cabeça, na visão, nos ouvidos, nos rins, enfim, aonde você está mal, saia daí. Você não pode prevalecer, você tem que sair e nunca mais voltar, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Cessa mal, sai daí, nunca mais, nunca mais. Caroços desaparecem, o mal cessa,
O poder de Deus passa pelo sangue, e se for preciso afinar ele, trazer ele numa proporção diferente, o poder de Deus toca e muda, em nome de Jesus. Pressão, você é instável, ora você aumenta, ora você baixa na vida dessa pessoa, mas eu digo, a partir de hoje, a pressão dessa pessoa, deste homem, desta mulher, se estabiliza. 12/8. 12/8 é a pressão que você vai ter a partir de hoje. Essa variação nunca mais na tua vida. Em nome de Jesus, toda a tontura, toda a labirintite que é diagnosticada, em nome de Jesus, a partir de hoje cessa, e a estabilidade volta ao normal. Em nome de Jesus, cessa esse mal na tua vida. Em nome de Jesus, nunca mais. Em nome de Jesus. Tem muitos ainda que tiveram o diagnóstico agora por causa desse mosquitinho. Pega tudo que é teu e desapareça. Dengue, sintomas da dengue. Agora nós estamos entrando no momento, mas o poder de Deus vai varrer. Não haverá mais sintomas, mesmo que o tempo agora esfriando, mas esse mal ainda perdura. Então, no poderoso nome de Jesus, fique livre, fique curado. Ao teu corpo eu dou uma ordem: fique livre desse mal, fique livre dessa enfermidade. Esse mal é arrancado e nunca mais prevalece na vida de você. Repita comigo: eu estou livre. Eu estou livre de todo mal, no poderoso nome de Jesus. Aleluia, o poder de Deus ainda está passando aqui. Poder de Deus ainda está passando aqui, ainda está visitando aqui. Existem pessoas que não conseguem dormir. Eu quero que você ponha a mão na tua cabeça agora. Você que tem dificuldade para dormir, de pegar no sono, porque os pensamentos vêm, você fica pensando. Quero que você ponha a mão na tua cabeça agora. A raiz desse mal vai ser anulada agora. O poder de Deus está passando aqui. Sim, poder de Deus. Dizemos agora a toda a raiz desse problema: insônia. Insônia, ouça a minha voz agora e obedeça a palavra de Deus. Insônia, seja aniquilada desde a sua raiz, seja qual for a causa. A Bíblia diz que o justo tem o seu sono, por isso mal vai embora, raiz do mal vai embora. Seja livre desse mal, seja livre desse mal, seja livre desse mal, seja livre desse mal, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, 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 no poderoso nome de Jesus. Aleluias, bendito é o teu nome, Senhor. Oh, poder de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Você que não estava bem, você que entrou aqui com dores de cabeça, angustiado, você que entrou aqui com dores, faça o que você não pode fazer. Procure o mal e ele não estará aí, porque o poder de Deus arrancou desde a sua raiz. Quem já pode testemunhar aí? Quem já pode glorificar esse Deus poderoso? Aleluia, Jesus. O poder dele ainda está passando. Aleluias. Você que recebeu o toque. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Vamos começar por esse lado aqui. Alguém aqui desse lado? Todo mundo bem? Desse lado, de cá, a senhora? Aleluia, Jesus. O que aconteceu aí, minha irmã? Então,
eu estava não estava com dor de ouvido, mas não estava ouvindo muito bem, desde ontem. E agora, na hora da oração, eu não sei, porque eu não vejo, porque eu me dedico só para Deus. Eu vi que alguém colocou a mão aqui em mim, né? Mas eu não vi quem que era o irmão, né? E, de repente, deu um vento. Sabe, passou um vento assim que até eu abri o olho para ver se tinha alguém. E saiu tudo. Graças a Deus. Glórias a Deus. Livre. Libertação na minha vida. Amém. Libertação. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço. Quando que esse mal volta na vida dela? Nunca mais em nome de Jesus. Eu recebo. Amém. Se uma foi curada, o poder que cura uma, cura mais. Para cá agora, vamos lá. Vamos glorificar aqui. Aqui na frente, aqui, ó. Aqui, Maurício. Vamos glorificar esse Deus poderoso. A de rosa aqui. Fala, minha irmã. Eu cheguei aqui com muitas dores nas pernas. E agora, depois das orações, eu estou melhor. Glórias Bem. a Deus. Amém. O que a senhora não podia fazer? Faça aí. Não, doía tudo. Ah, olha aí. Glórias a Deus. E agora? Foi embora as dores. Amém. Aplauda ao Senhor. E quando que esse mal volta? Nunca mais. Nunca mais, pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Fica só mais um pouquinho de pé, gente. A unção ainda está passando aí. Mais alguém para cá? Lá atrás, lá, Maurício. Aqui, lá. Glórias a Deus. Então, o testemunho que tenho para dar é uma oração que eu recebi do pastor Silvio hoje à tarde no programa. Até não era para eu estar aqui, porque eu estava com muita dor no meu braço. Eu levei um tombo, fiz o primeiro exame, deu suspeita de fratura no acetábulo. Machuquei um pouco a perna, joelho, enfim, mas o maior foi nos braços. Aí houve um rompimento, derramamento de líquido, de sangue, um tendão foi arrebentado, eu estava com o braço imobilizado, não podia mexer. Os exames ainda vou levar amanhã para o médico dar uma olhada, mas a gente é curiosa, já dei uma olhada antes, né? E no programa da tarde o pastor orou. Eu não consegui assistir o programa até o final, né? Meu celular acabou a bateria, eu estava na rua. Assisti o programa depois, e na hora que ele começou a orar e falou no meu nome, que eu tinha pedido oração, eu tomei posse. Então, um braço que estava parado, deu uma olhada aqui, ó. Faça o que você não podia fazer, olha lá. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu fui fazer o exame com o braço paralisado, Aleluia, o médico não conseguia ir fazer o exame porque eu não conseguia mexer, porque a dor era tanta, e ele paralisou, ele prendeu. Então, se tinha uma fratura, ou melhor, se Deus já está me curando e eu já recebo em nome de Jesus uma cura por completo. Amém, glória a Deus. Só mais um, gente, só mais um milagre para a gente não extrapolar ali o horário. Para cá mais alguém? Só mais um, só mais um. Ah lá, ó, lá atrás, lá, Maurício, lá. O senhor de camisa branca lá. Aleluia, Jesus. Fala aí, meu irmão. Quero contar uma benção que eu recebi no domingo. Eu não podia dormir, perdi minha esposa o mês passado e não podia dormir. Cheguei aqui, pedi para o pastor Edmar orar por mim. Ele ainda brincou comigo, você vai dormir parece com uma pedra. Perdi até a hora segunda-feira. Glória a Deus. Jesus. Olha, gente, entendeu? Não podia dormir. O pastor Edmar deu uma palavra. Você vai dormir que nem uma pedra. Ele fez o quê? Perdeu o horário? Perdi até a hora, o horário de ir para o serviço. Tá livre desse Jesus. mal, gente. Tá livre. Ó, você que tinha problema de insônia, gente, Deus tocou aqui. Então você, hoje para amanhã, você também irá dormir que nem uma pedra, amém? Quando que esse mal volta na vida dele? No poderoso nome de Jesus.